Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 13b a 21. Palavra do Senhor. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Nessa sexta-feira, 26 de maio, quando a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a memória de São Felipe Neri, vamos tentar colocar em prática esse Salmo 102, os versículos 1 e 2, 11 e 12 e o 19 e 20. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Jesus, Jesus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Salmo 102. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. João capítulo 14, versículo 26. Nossa missão é evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis ouvintes e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Jesus, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Glória a vós, Senhor. Assim está escrito: Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro diz: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Gente, que maravilha! Essa é e sempre será palavra da salvação, hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 21, versículos 15 a 19, quando a Igreja Católica Apostólica Romana celebra São Filipe Neri, presbítero. Jesus é o bom pastor e nós somos o seu rebanho, somos as suas ovelhas. Meu querido, minha querida, Pedro, apesar de ter negado Jesus por 3 vezes, foi perdoado e escolhido por Jesus para cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho universal, que é a Igreja. Nós também negamos a Jesus constantemente, mas nem por isso ele deixa de nos escolher e chamar para o serviço do reino. Deste modo, somos seguidores santos e pecadores que, pela graça de Deus, estamos na linha de frente da Igreja colaborando para que a presença de Deus neste mundo seja atuante e permanente. Jesus disse a Pedro que, enquanto ele é jovem, poderia fazer o que bem quiser. Depois de velho, teria de ser servido, guiado por outras pessoas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Caríssimas e caríssimos, esta é a dura realidade da vida humana. Na nossa juventude e também na idade adulta, nós nos achamos os invencíveis, com plena força e vigor para o que der e vier. Achamos que não precisamos de ninguém, e alguns até acham que não precisam de Deus. Então, nesta fase da vida, muitos cometem os maiores pecados, desfrutam a vida, estragam sua saúde, e o pior, se afastam de Deus. O tempo passa, e então chegou a hora da onça beber água. A hora da verdade, a hora de se colher o que plantou. Há um ditado que diz: quem planta vento colhe tempestade. E assim, quem levou uma vida com muita responsabilidade, buscando fazer tudo certo e principalmente seguindo a Deus, irá colher bons frutos. Porém, aqueles e aquelas que viveram sem limites, curtindo a vida com tudo o que tinha direito, agora terão de colher os frutos de uma velhice com muitos problemas de saúde, tanto do corpo quanto da alma. Porém, todos terão de se dobrar para os mais novos, pois o corpo já não responde mais como antes. Precisamos de ajuda, precisamos da mão de alguém para se vestir e outras cositas mais. Portanto, enquanto somos jovens, vamos plantar sementes verdadeiras, vamos buscar viver na presença de Deus, em harmonia fraterna com os nossos irmãos e irmãs, pois isso será muito bom para a fase final da nossa vida. Pedro estava envergonhado e não conseguia olhar Jesus nos olhos.
Jesus, por sua vez, ao contrário, olhou nos olhos de Pedro e lhe fez por 3 vezes a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Eles ainda não tinham conversado depois do martírio de Jesus. Na 3ª vez, Pedro ficou muito triste, tendo percebido do que se tratava, respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Ao contrário do que nos parece, Jesus não estava agindo por vingança, nem estava magoado ou aborrecido com Pedro, mas sim, ele queria mostrar a Pedro e a nós que, apesar de Pedro ter pisado na bola, apesar de ter sido um covarde, livrando a sua pele e negando o seu mestre, Jesus já o havia perdoado. E mais, Jesus o escolheu para ser o chefe da Igreja Católica Apostólica Romana, o primeiro Papa, com plenos poderes ao ponto de ligar ou desligar na terra e no céu. O que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será também desligado no céu. Foi o que Jesus disse a Pedro. Meu querido, minha querida, o amor de Jesus é muito maior do que a nossa pureza, do que a nossa santidade ou os nossos pecados. Diariamente negamos Jesus por pensamentos, palavras, atos e omissões.